Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar diante da presença dele. Também quero agradecer você que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Quem fala aqui é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Nessa oportunidade de agora, e desse momento, dando continuidade aí a falar sobre codependência, né? Você que ainda não sabe o que é codependência, você que está chegando no canal pela primeira vez, se você quiser, tá? Você pode voltar lá os outros vídeos que a gente tá falando nos outros vídeos, né? Foi gravado lá, graças a Deus. E falando no vídeo passado sobre o perdão, e até trouxe uma reflexão, Davi, a história um pouco de Davi segundo o coração de Deus. E agora, falando sobre codependência, quero falar de um personagem importante aqui dessa reflexão. Eu li uma vez um livro muito bom do doutor e psiquiatra Augusto Cury, cujo título do livro é Maria, a Maior Educadora. Nessa reflexão dessa história, ao qual ele, como um grande pesquisador, já foi um grande ateu, não acreditava na existência de Deus, mas quando ele começou a pesquisar sobre esse Deus, ele se curvou diante da inteligência, da sabedoria, do ser humano que Jesus Cristo é. Infelizmente, muitos dos religiosos trazem Jesus Cristo como um ser carrasco. Ou tu faz isso, ou tu vai ser condenado, ou isso, ou aquilo. E se nós formos olhar a história de Jesus Cristo, nós vamos ver homens como Pedro, por exemplo. Quem era Pedro? Pedro era um cara que errava muito, mano. Mateus. Quem era Mateus? Se fosse na época de hoje eu assistindo uma palestra do doutor e psiquiatra Augusto Cury, concordo com ele. Se Mateus estivesse nos dias de hoje, ele teria aparecido na Lava Jato também. Concordo. E João, considerado o João mais amado. Não, João é o mais amado. João foi pregar o evangelho numa aldeia, chegou lá, pregou o evangelho e ninguém quis aceitar o evangelho. Ele retornou a Jesus Cristo e pediu para atiçar fogo lá na aldeia para matar todo mundo. Então, Jesus Cristo estava diante de pessoas desequilibradas emocionalmente, em diversos aspectos da vida do ser humano. E nós vamos aprendendo com a história de Jesus Cristo os passos importantes. E diante de tudo isso proporcionado a nós, trazendo a questão da codependência, porque nós olhamos a figura Jesus Cristo e em muitos aspectos nós esquecemos a figura da existência de um ser que foi dada como mãe de Jesus Cristo. E diante disso nós vamos uma reflexão importante, não sei se você vai querer que seja importante para a sua vida, mas para mim, no meu particular, é importante para mim porque eu aprendi muito e ainda aprendo. Veja bem, se nós formos analisar todos os dois aspectos, sem desrespeito nenhum a qualquer religião existente, como já me apresentei, sou pastor, tá? Mas tenho o maior respeito por qualquer religião existente, seitas, satânica ou não, não interessa. O respeito é importante ter, tá? Agora, o que eu acredito e o que eu sigo é eu e o meu poder superior. Então, seja eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Assim como eu quero que as pessoas me respeitem naquilo que eu acredito, eu também tenho que respeitar as pessoas no que elas acreditam. Então, Maria, na época que vivia, uma época nada fácil para as mulheres, ela era noiva de José. O anjo, antes de chegar até ela, ele recebeu uma missão, e a missão de levar a duas pessoas a mudança que haveria a partir daquele momento. Um sacerdote, Zacarias,
esposo de Isabel, parente de Maria. E o outro, Maria, uma jovem mulher cujo era noiva de um carpinteiro. Quando o anjo chega até a presença de Zacarias, ambos, olha a diferença, Zacarias estava dentro do templo. Estava dentro do templo. Ele estava lá em oferenda e sacrifício pelos pecados da população, do seu próprio e tal. E o anjo chega até ele e diz para ele se alegrar, pois o Senhor ouviu as orações dele. Com isso eu entendo o seguinte, Zacarias, juntamente com sua esposa Isabel, eles oravam ao Senhor pedindo um filho. Eles queriam ter um filho. Porque quando o anjo diz, o Senhor ouviu as tuas orações, ele está dizendo para ele que aquilo que você pediu ao Senhor, ele vai lhe conceder. Lembrando que lá no passado, bem distante deles ali, e nosso também, tinha outro casal, sendo Abrão, que na época era chamado Abrão, e Sarair, que depois passou a ser Abraão, pai de multidões, e Sara, tá? E ambos tiveram filhos na velhice. Então, esse mesmo Deus que deu a Abraão e Sara o filho Isaque, o filho da promessa, sendo que Abraão teve um filho com Agar, a serva de Sara, e o nome do filho Ismael. Beleza, mas não estou aqui querendo trazer a Bíblia para você se mergulhar e se tornar religioso. Estou trazendo histórias para que a gente possa entender sobre a questão da codependência. Ok. Então, Zacarias, ele, como sacerdote, ele tinha esse conhecimento. Tinha um conhecimento do que tinha acontecido. Então, quando o anjo veio até a sua presença, ele duvidou da palavra do anjo. Olha a diferença. Ele duvidou da palavra do anjo e o anjo disse. Então, você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Enquanto a criança não nascer, você vai ficar caladinho. E assim foi feito. No meio da rua, ele abordou Maria. No meio da rua, ele abordou Maria. Alegra-te, mulher, pois o Senhor achaste graça diante de ti. Veja bem que a forma como ele chega em Zacarias para Maria são diferentes. Para um ele diz, o Senhor ouviu tuas orações. Para o outro, alegra-te, o Senhor achaste graça diante da tua presença. Olha só, quando o Senhor analisou Maria, ele viu ali uma grande mulher. Uma mulher cujo iria ter uma capacidade imensa de educar aquele cujo veio com uma missão. Qual era a missão de Jesus Cristo? Era se sacrificar em prol da humanidade. Mas antes do sacrifício, ele teria que ter uma história. Mas qual seria essa história de Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo estava lá, naquele vídeo passado que eu relatei sobre ele estar escrevendo do chão e trouxeram uma mulher até a presença dele, quando trouxeram aquela mulher até a presença dele, eu me lembro e reflito que eu imagino também Jesus Cristo lembrando naquele exato momento o que poderia ter acontecido com a mãe dele, Maria, se José tivesse colocado ela para ser apedrejada. O que José, aquele homem, cujo quando percebeu que Maria estava grávida e ele não era o pai, pois ela era virgem, mas ele não sabia que ela era virgem ainda naquele momento. Assim, porque ela estava grávida. Então, ele se afastou como um bom homem, como um homem de verdade, ele se ausentou. Mas se ele fosse desequilibrado, ele teria agido de uma forma arrogante e grosseira com aquela mulher. Ele deveria, pela lei, ele deveria apresentar aquela mulher aos sumos sacerdotes que ela estava em pecado, porque ela tinha traído ele.
mas ele simplesmente se retirou. Ele se ausentou ali daquela mulher. E Maria, o que ela foi fazer? Veja bem a essência de uma pessoa equilibrada. Maria, ao invés de ir aos pés de José, relatar a ele tudo o que o anjo falou a ela, ela simplesmente acreditou no projeto do Senhor. Então ela foi para onde? Para a casa da sua prima, da sua parente Isabel. Olha só a essência de um equilíbrio emocional, de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que não se culpa e de uma pessoa que se perdoou e que se ama. Maria, ela sabia na sua mente, ela sabia na sua essência de existência que ela não tinha se deitado com outro homem. Ela ainda era pura. Ainda ela não tinha conhecido nenhum outro homem. Então, ela, ao invés de ficar justificando, lamentando, reclamando, ela simplesmente foi e respeitou o momento, deu espaço a José e foi a sua parente. E quando ela retornou, o Senhor já havia feito a obra com José, mandou-lhe o anjo também conversar com José, e o anjo conversou com José, e José recebeu Maria. E ambos os dois criaram Jesus Cristo. Mas nesse feedback entre o anjo e Maria, o anjo fala a Zacarias, também o feedback com Zacarias, ele fala que o João Batista, ao qual é o fruto de Zacarias com Isabel, ele não será tomado a vinho e nem bebida forte. Ele não será tomado a vinho e nem bebida forte. Quando eles estão tendo esse feedback, ele relata sobre essa questão. E aí eu me pergunto, mas por que o anjo Gabriel, o mensageiro do Senhor, ele fala a Zacarias que João, o Batista, cujo fruto do relacionamento desse casal não será tomado a vinho nem bebida forte. E quando ele vai ter um feedback com Maria, ele já não relata sobre isso. Ele não fala que o menino Jesus, em hipótese nenhuma, entendeu? Na versão que eu li, várias versões para me tentar entender, e no original, não fala dessa questão. Ele não fala, o menino Jesus não será tomado a vinho nem a bebida forte. Ele não apresenta esse momento. E aí, mais lá no futuro, Jesus Cristo, com 30 anos de idade, no seu primeiro milagre que ele faz, olha só a diferença de uma pessoa equilibrada, novamente, voltando aqui, uma pessoa equilibrada. Jesus Cristo, aos 30 anos de idade, juntamente com sua mãe, eles foram a uma festa a cuja eles foram convidados. Chegando lá, acabou-se o vinho. E olha quem chega até Jesus Cristo. Acabou o vinho. Jesus Cristo relata, mulher, primeiramente, ele exalta a existência do ser humano que é aquela mulher. Aquela preciosidade de ser humano, aquela pessoa que lhe cuidou, que lhe educou, que lhe amou, que fez tudo de uma forma tão bacana. E ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Maria vira-se e se retira. Ao se retirar, ela olha para os serventes que lá estão e diz, tudo que ele precisar dê a ele. Olha só! Quantas mães vivemos no dia de hoje que, meu filho, vai lá e arruma tua cama. Eu não, eu tô jogando. Esse menino não quer fazer nada em casa, esse menino não faz nada dentro de casa. Vai lá e arruma a cama. Claro que ele nunca vai fazer, por quê? Porque você vai sempre fazer para ele. Eu me lembro de um episódio muito interessante, minha mãe
Quando mais novo, ela sempre ela fazia umas coisas legais comigo. Na época eu achava ruim, mas hoje eu entendo. Às vezes ela falava, Rafael, vai comprar pão. Aí eu dizia, não, não vou. Ok. Ah, mas eu tô com fome. Lá na o dinheiro tá ali em cima, a panificadora fica lá em tal lugar. Mas não é cruel? Não. Se você não faz, você não tem direito. Ela tá me privando? Não, a comida tá lá dentro de casa. Ela nunca deixou faltar comida. Já dormimos no escuro por falta de energia. Já tive muita dificuldade. Passei fome, mas não dentro da casa da minha mãe, quando eu morava com ela. Ela nunca deixou faltar. Nunca. Ela, às vezes, ela deixava de se alimentar para que, para minha irmã, eu não faltasse. Então, às vezes ela falava, Rafael, vou arrumar tua cama. E eu, não vou. Aí tá lá, estou lá assistindo a televisão legal, tá passando os programas que eu gosto. Eu passava o dia todinho, depois que eu chegava da escola, frente da televisão. Ela ia lá, desligava. Ah, não, mãe, não sei o que e tal. Eu ficava muito, sabe, com raiva. Enquanto você não arrumar a sua cama, você não vai assistir. Pronto, acabou. O que eu fazia? Eu ia lá, arrumava a cama. Quando eu terminava, sabe o que acontecia? Vai tomar banho e vai deitar lá na sua cama. Mas só falou... Eu falei que enquanto você não arrumasse sua cama, enquanto você não arrumar sua cama, você não vai assistir. Eu não disse que você arrumando sua cama, você vai sentar aqui e vai assistir. Agora você vai lá e vai refletir sobre o que você fez, o seu comportamento. Quando a minha mãe chegava em casa do trabalho, sabe o que acontecia? Ela encontrava a louça lavada, a casa limpa. Por que eu fazia logo? Porque eu não queria ser impedido nos momentos que eu estivesse assistindo. Minha mãe não ia lá e desligava a televisão se eu fizesse todas as coisas que era para mim ter feito. Minha mãe não ia lá fora quando eu estava jogando futebol mais os meus amigos. Rafael, vem aqui! Vai para dentro, fica aqui dentro. Não. Tinha liberdade, mas tinha limite. Então, quando Jesus Cristo fala, mulher, que ainda não é chegada a minha hora, ela vira, fala com o servente vai e serve a ele a vazia com água. E sabe o que acontece ainda? Ele transforma a água em vinho. Primeiro ele levanta, dá graça ao Senhor, e a água é transformada em vinho. Preste atenção nesse detalhe importantíssimo. Ele não bebe o vinho. Jesus Cristo transformou a água em vinho. Você, quando vai cozinhar, eu, por exemplo, quando eu estou cozinhando, eu experimento. Jesus Cristo transformou a água em vinho. Leve o cabeça grande, o top dos top lá da casa. Porque o top do top era Jesus Cristo, mas lá, leva ele. O cara bebeu e disse que em todas as festas serve-se primeiro o melhor vinho para depois, quando as pessoas já estiverem meio embriagadas, vinho inferior. Portanto, naquele dia, naquela festa, o melhor foi servido depois. Ou seja, equilíbrio. Quando Jesus Cristo exalta aquele ser humano, Maria, ela também, além de exaltar ele, acreditando no potencial, na qualidade do que ele iria fazer e fazer sendo o seu melhor, ela também deixa bem claro a ele: eu ainda sou tua mãe. Então você que é mãe, tá? Pega esses pequenos exemplos. Ah, mas nós vemos muitos pregadores falando que Jesus Cristo era isso, que Jesus era aquilo. Mas tem muita coisa para nós aprendermos com Maria. Com Maria, mãe de Jesus Cristo. Eu não estou falando da imagem de escultura, de um gesso, que tenho muito respeito aos católicos que tem aquela imagem como um exemplo, como uma adoração. Tenho um respeito imenso. Mas eu estou falando do ser humano, Maria, que já se foi, que já não está entre nós, tá? Desse ser humano. Aprender com ela aspectos importantes da não codependência. Então,
Tenha dentro de você o equilíbrio emocional. Tenha com você o perdão. Imagine só, vou finalizar aqui. Maria, quando ela recebeu a notícia sobre ela ser mãe, ela falou que seja feito tudo conforme tu me falaste. E ela foi, respeitou, aconteceu, e ela não ficou, José, eu engravidei hoje, agora minha filha, isso, José, José. Não, ela simplesmente acreditou. Então você, mãe, está passando por um momento difícil. Olha assim a sua reflexão, faça uma reflexão. O que foi que você ensinou para o seu filho? Você ensinou ao teu filho viver longe das drogas, mas hoje ele está no mundo das drogas? É isso que aconteceu? Você fez um ensinamento, não fez? Então acredita no teu potencial. Ao invés de você ficar chorando, mas ele está nas drogas. Você ensinou, não ensinou? Você fez a sua parte. Deixa a tua paz te dominar, porque o teu equilíbrio vai trazer de volta o teu filho. O teu desequilíbrio vai ajudar a empurrar ele cada vez mais para as drogas. Para as drogas. Então, eu vou finalizar aqui para não ficar grande. Tem muito para ser falado, nós vamos continuar falando, tá? Eu espero que nessa reflexão você possa ter entendido um pouco sobre a questão do equilíbrio, de você ter um equilíbrio, de você ter uma essência, de você ter a credibilidade no que você faz, e ao invés de você ficar se culpando, se justificando, se lamentando, e começar a se aplaudir, começar a se elogiar, começar a dizer obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa que você é. Deixe a tua vida fluir sobre a tua história. Então, Deus abençoe sua vida grandiosamente. Obrigado por existir, obrigado por ser essa pessoa incrível. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.